Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Lorena, do canal Leitura Múltipla, e hoje eu vou passar para vocês dicas, na realidade, de como criar hábitos de leitura. Parece fácil a gente começar a ler, pegar tipo um calhamaço desse, como as Crônicas de Nárnia, ler, porque várias pessoas leem, mas qual foi o hábito de leitura que ela criou? Então, 6 dicas para se criar bons hábitos de leitura. Vamos lá? Então, primeira dica para se criar um bom hábito de leitura. Você tem que reservar um tempo. Geralmente, para você criar esse hábito de leitura, você tem que ter um tempo de acordo com o seu horário. Então, você tem que ser realista no seu hábito de leitura. Não adianta você querer ler 100 páginas em um dia, 200 páginas, um livro inteiro em um dia, se você não tem o hábito de ler. Então, você tem que reservar um tempo durante o seu dia ou durante a semana para fazer a leitura. Quando você reserva esse tempo, você começa a adquirir esse hábito de leitura. Segunda dica para se criar um hábito de leitura. Você tem que ler o que você gosta. Não adianta você ler, eu vou ler esse livro de horror porque todo mundo está lendo. Eu vou ler essa fantasia, essa romantasia porque está na moda, porque o livro está em alta. Isso não adianta. Você tem que ler o que você gosta. Se você começar pelo que você gosta, seu tipo de leitura, mesmo se ele for clássico, se ele for leituras brasileiras, literatura brasileira antiga, de livros antigos, Machado de Assis, Guimarães Rosa, etc. Se você for ler esse tipo de livro e ele te agrada, você tem que ler esse tipo de livro. Porque o hábito de leitura, ele só começa quando você lê o que você gosta. Terceira dica de como criar hábitos de leitura. Ler em conjunto é muito importante. Clubes de leitura, tem vários tipos de booktubers, book Instagrams, que fazem clubes de leitura, e tem outros clubes de leituras aí. Então, quando você lê em uma comunidade, você consegue ler mais, porque ela tem metas estabelecidas, prazos estabelecidos, e para cumprir esse prazo, você acaba tendo esse hábito de leitura. Mas, se você não quiser entrar no clube de leitura, eu particularmente não faço parte de um clube de leitura, mas eu converso com um amigo do trabalho, da minha vizinhança, e falo, vamos ler esse livro? Ele fala, eu tenho esse livro, eu também quero ler. Então, a gente acaba tendo esse hábito de leitura juntos e comentando o livro. Porque quando você comenta, na realidade, do livro, você passa a ter mais interesse pelaquela leitura e assim você consegue criar um hábito de leitura melhor. Quarta dica de como criar um hábito de leitura. Se você tiver sempre um livro à mão, não importa onde você for, você levar um livro, eu vou no dentista, eu vou no médico, vou ficar um tempinho lá parada, eu vou fazer uma viagem, ela é de ônibus, ela é de avião, que seja, eu levo um livro. Se eu tiver um livro junto comigo, eu vou aproveitar aquele tempinho ocioso, vamos dizer assim, para fazer a minha leitura com o livro que está lá do meu lado. E assim é muito, muito positivo, porque além de tudo, estou trabalhando a minha mente, ela não está ociosa, ela não está parada, então estou estabelecendo novas conexões, além de fortalecer meu hábito de leitura. Outro hábito de leitura muito importante é flexibilizar o seu tipo de leitura. Tem gente que só quer ler suspense, mas é bom de vez em quando para relaxar, para não ficar uma ressaca literária, ler uma comédia romântica, um livro romântico, ler em vez de ler só suspense, ler também um clássico, e aí a pessoa consegue, um livro de autoajuda, que seja, contanto que ela consiga flexibilizar esse tipo de lista de leitura que ela tem, esse tipo de gênero que ela é o gênero ficcionado dela, que ela ama, gênero suspense, terror, fanfic, fantasia. Se ela conseguir simplesmente diversificar esse tipo de leitura, ela vai criar um hábito de leitura. E aí eu vou falar para vocês minha última dica, sexta dica. Para você começar com o hábito de leitura, é começar um pouco por vez. Não adianta eu querer ler 100 páginas, 50 páginas. Vou falar um capítulo, mas um capítulo tem 10 páginas, dependendo do autor. Então, geralmente eu devo ler pouco. Pegar o início, vou ler o início do livro. Vou ler algumas páginas, e essas algumas páginas, começar a ler por contos. Então, por exemplo, esse livro é contos, eu leio um conto essa semana, depois eu leio, na outra semana eu leio outro conto, no final do mês eu leio o livro inteiro. Então, assim, eu vou criando e vou fortalecendo meu hábito de leitura. Hoje, foi essas dicas que eu quis passar para vocês. Muito obrigada por assistir o vídeo.